Então vamos lá. Boa noite para todas e todos aqui presentes na mais uma programação do nosso Universidade Aberta, que teve uma semana muito intensa, muito rica, né, muito contributiva sobre este tema tão instigante que é a vida e a obra da Cora Coralina, e também utilizar esse caminho como um fio condutor para discutirmos as questões de cuidado do mundo, os objetivos do desenvolvimento sustentável, que mundo nós queremos, que tipo, que perfil de pessoa é necessário para que possamos nos espelhar com estas escolhas de vida, com estas posturas e posições como a da Cora, para que a gente possa, então, alcançar um mundo de enfrentamento dos desafios do nosso tempo, né? A Cora enfrentou muito os desafios da vida dela, no tempo dela, e nos ensinou muito. Então, é um exemplo para que a gente pudesse, então, tratar desse tema de uma forma bem linda, utilizando aí os diálogos entre a arte e a ciência, né? Então, essa semana nós tivemos aqui na universidade eventos que percorreram 3 eixos. Um primeiro, que era a Agenda 2030 e os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propriamente. Nós tivemos uma outra atividade que percorreu um caminho de falar sobre a vida, a obra de Cora, mas com um tom sobre a Cora Coralina dentro do ambiente pedagógico, dentro da escola primária, né, a contribuição da Cora nesta via. Depois nós tivemos uma outra oportunidade de discutir a Cora e a sustentabilidade por casos, né? Então, ontem nós abordamos aqui os aspectos do cuidado, né? A importância de discutir o cuidado e também os objetivos do desenvolvimento sustentável pela ótica de um ambientalista. Outras atividades integraram a nossa programação, como diálogos sobre o protagonismo dos jovens, dialogamos sobre as questões étnicas e culturais, as populações indígenas e outros tantos temas que versaram aí a sustentabilidade. Disponibilizamos nesta versão deste ano muitos vídeos para que as escolas da região pudessem desfrutar aí destes vídeos que contribuem com as didáticas, com as atividades pedagógicas dentro das unidades escolares. Então, foi uma semana muito boa, muito produtiva, com um formato novo de universidade aberta que veio para ficar, né? Eu acho que o modelo híbrido será o nosso futuro próximo, entre as atividades presenciais que sempre marcaram a universidade aberta, né, a configuração deste nosso evento, com as instalações artísticas, a interação com a arte e com os diálogos culturais e tudo mais, mas também este ambiente virtual que democratiza a participação das pessoas. Então, o nosso evento ocorreu desta maneira e encerra hoje de forma brilhante e agradável, com uma noite de sexta-feira para dialogarmos aqui com as convidadas no nosso 11º Seminário Universidade, Cultura e Sociedade. Então, para que nós, então, entremos de uma vez na nossa atividade, eu vou passar a palavra ao professor Joaquim Celso Freire, que é um dos idealizadores deste projeto Universidade Aberta, que dialoga a universidade, o conhecimento da universidade com o conhecimento popular, né, com as escolas, com a comunidade, um projeto muito bonito que justifica, né, a essência da extensão universitária. Então, Joaquim, mais uma vez aí, parabéns pela idealização desse projeto. Agradeço também de antemão, Joaquim, só me permitir, antes de passar a palavra, aos nossos apoiadores, que são muito importantes para todas essas edições, né? O SESC São Caetano, nosso apoiador nesta edição e outras tantas, o Instituto Cultural e Pesquisa IDEA, né, que também é nosso parceiro já de longa data e nesta edição em especial,
que trabalharemos aí com as memórias desse evento. Então, o nosso agradecimento aqui em nome da universidade por vocês, nossos parceiros, e a todos presentes hoje aqui nesta atividade. Joaquim, então, por favor, obrigado pela oportunidade. A mediação, a mesa é sua. Ok. Antes de iniciar a mesa especificamente, eu gostaria também de fazer algumas observações com relação ao projeto Universidade Aberta como um todo, Ricardo. Esse projeto que ficou morfando não, mas maturando aí um ano e tanto, porque ele estava programado inicialmente para ser realizado em maio de 2020, quando nós estávamos costurando a programação, eis que o SARS-CoV-2 chega entre nós e cria uma confusão danada, e nós não tínhamos naquele momento como fazer presencialmente, que era na sua origem como o projeto se realizava, e também não tínhamos a mínima condição técnica de propô-lo virtualmente, né? Então ele ficou aí um ano e pouco sendo repensado, e agora ele veio dessa forma, e eu entendo também que foi uma forma interessante, porque acompanhando aí toda essa semana, a gente viu que ele pôde sair muito mais além dos muros da universidade e até da região do ABC. E eu aproveito, Ricardo, para fazer um agradecimento muito especial a você, que foi quem, ao longo desse ano e agora essa semana, de fato, tocou esse projeto à frente. Então, meu abraço, muito obrigado por tudo. Você já agradeceu o Pedro, a Denise, o Carlos lá do SESC e o Pedro da Ideia. Então, vamos ao seminário Universidade, Cultura e Sociedade, que a partir de algum tempo ele era feito de maneira isolada, mas a partir dos últimos 3 anos, se não me falha a memória, ele passou a integrar esse projeto maior, que é a Universidade Aberta, que me pareceu uma ideia bastante interessante. E também a nossa escolha de tratar, porque inicialmente nós já tínhamos muito claro que iríamos tratar na Universidade Aberta da Agenda 2030, porque a universidade está focada nesse ambiente, né? Mas como é tradição da universidade, do projeto Universidade Aberta, buscar sustentação na cultura, na arte, na poesia, na literatura, eu acho também que nós fomos muito felizes em encontrar esse apoio na Cora, porque a poesia da Cora parece que ela... Eu até acho, ontem eu vi no professor Cisman, Ricardo, me recupera aí, o professor que esteve conosco ontem. O professor Zisman Neyman. Zisman, né? Parece que os objetivos 2030 da ONU foram mirados na poesia da Cora. Parece que eles foram sacados de lá, já que a poesia dela veio em primeiro lugar, né? Mas está na poesia dela todo esse trato do cuidar, né? Do cuidar de si, do cuidar da tua rua, do cuidar do teu rio, do cuidar da tua casa, do cuidar do teu local, da tua vila e de cuidar da terra, né? E aí, então, essa escolha me pareceu que também fomos muito felizes em trazer a Cora para esse dançar conosco. E hoje vamos encerrar na fala dessas duas queridas amigas poetas, que é a Dalila Teles Veras e a Dione Barreto, com quem eu tenho a satisfação, Ricardo, de compartilhar quinzenalmente um ambiente desse, porque, juntamente com o Pedro e outros poetas do Brasil todo, nós integramos um grupo aí que fazemos um sarau, que é o Sarau das Ideias, quinzenalmente. E vou falar um pouquinho de vocês, viu, minhas queridas, porque vocês vão se mostrar mais na fala, né? A Dalila Teles Veras, que é uma poeta e uma fazedora de cultura, aí que está conosco na região do Grande ABC, mas vem lá de Portugal, vem da Ilha da Madeira de Funchal, está conosco aqui desde a sua infância, né? É escritora, é editora, aliás, com quem eu tenho o prazer de produzir os meus pequenos livros, né? Que tornam-se maiores com o trabalho dela. Que é da editora Alfarrábio, que fica ali em Santo André. Possui vários livros publicados e editados, não vou falar todos aqui.
é doutora honoris causa pela Universidade, merecidamente pela Universidade Federal do Grande ABC, e uma coisa bastante importante, porque em 1983, a Cora Coralina ela é agraciada com o prêmio da União Brasileira de Escritores, que é o prêmio Juca Pato. E quem é que faz essa indicação e faz todo esse esforço para que a Cora receba o prêmio? Dalila Teles Vera, que está aqui hoje conosco. E também apresentar a minha amiga Dione Barreto, que vem de Campina Grande, da Serra da Borborema, na Paraíba, passou pelo Recife e hoje está aqui em São Paulo, né, morando em São Paulo, é escritora, psicóloga, foi a primeira mulher presidente da União Brasileira de Escritores de Pernambuco e, como ela mesma diz, renasceu em Recife e desde 2019 vive aqui em São Paulo. Antes de passar a palavra para vocês, e até não sei se não precisava justificar, mas fazer um encaixe da obra da Cora com os objetivos da ONU, eu vou começar com um poema que é o Cântico da Terra. Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem, de mim veio a mulher e veio o amor. Eu sou a telha da cobertura do seu lar, a mina constante do teu poço. Eu sou a espiga generosa do teu gado, a certeza tranquila ao teu esforço. Eu sou a razão da sua vida. A mim vieste pela mão do Criador, e a mim tu voltarás no fim da lida. Só a mim acharás descanso e paz. Cora, um beijo, Cora. Bom, inicialmente eu passo a palavra para a Dalila, mas antes disso também queria cumprimentar os estudantes e convidados da região do ABC, de fora da região do ABC, que estão aí a nos acompanhar. A Dalila e a Dione farão uma primeira fala, e aí essa fala é livre, considerando que nós temos um tempo total de mais ou menos 1h30, e a partir daí os convidados poderão ou encaminhar questões pelo chat, e que já podem fazer a partir de agora, ou pedir a mãozinha aí para abrir o microfone e também falar e fazer comentários aqui ao vivo. Dalila, é com você. Um abraço. Olá, muito boa noite, Joaquim e demais colegas. Antes de mais nada, o meu agradecimento por este convite, num evento do qual eu já participei outras vezes com muita honra, à época que o professor Joaquim era pró-reitor de extensão, recebi outros convites para participar presencialmente de encontros deste projeto lindo que é a Universidade Aberta Extramuros, e realmente é uma alegria estar aqui. Muito, muito obrigada ao Pedro também, do IDEA. Eu preciso ser um pouco autorreferente para falar da Cora, até para contextualizar o meu envolvimento de leitora, mas não só, da Cora Coralina. Em 1982, a Ruth Escobar realizou um grande evento em São Paulo, denominado Mulheres nas Letras. E ela chamou algumas mulheres e as homenageou. E entre elas estava a Cora Coralina, que ninguém conhecia. Eu mesma estava lá com o meu primeiro livrinho, Lições de Tempo, muito ali, anônima e tal, quando algumas colegas chegam, olha, vamos correr ali, que tem uma escritora de Goiás que está fazendo um furor aqui e tal. Eu confesso que não tinha ouvido falar de Cora até aquele momento. Ela estava lançando o seu segundo livro, Vintém de Cobra. Isso foi em 1982. E lá eu corri para a sala abarrotada, dizem
que havia ali umas 500 pessoas nessa sala, e quando chega aquela criatura franzina, já com 93 anos, com uma muleta, e quando ela senta à mesa, ela joga as muletas do lado e começa a falar, até que ela se levanta, e aí a figura dela cresce de uma maneira e ela envolve todo aquele auditório. Eu confesso que foi um momento que eu jamais esqueci. A figura dela era muito potente, ela passava uma coisa ancestral que eu nunca havia visto na minha vida. Aí eu fiquei assim, né? Corri para a fila dos autógrafos, peguei um autógrafo, conversei com a sobrinha. Não, pera lá. Ela é a neta não. Neta, Maria Luísa, que estava cuidando dela naquele momento, e disse: eu quero um contato com a Cora Coralina. Né? Muito bem. Eu fui para casa, acabei fazendo um poema em homenagem dela e tal. E aí surgiu, no ano seguinte, em 83, a oportunidade quando abriram as inscrições para o Juca Pato, e eu já frequentava a UBE, eu era representante para o ABC. Depois tornei-me diretora, secretária-geral, conselheira, eu tive uma longa contribuição com a União Brasileira de Escritores, aqui com sede em São Paulo. E eu disse, por que não a Cora? Eu já de muito havia observado que eu estava num ambiente totalmente masculino, onde as mulheres eram absoluta minoria. A Dione depois pode até falar disso, quando ela foi presidenta da União Brasileira de Escritores de Pernambuco. E praticamente, simultaneamente, são lançados 2 grandes nomes daquele momento. O Gerardo de Melo Mourão, que chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel, um poeta era da Academia de Letras, Brasileira de Letras e de outras academias, um figurão que foi lançado pelo presidente da UBE e alguns diretores, que agora não me ocorre, o político que na época tinha falecido há pouco tempo, e eu já vou lembrar dele. Teotônio Vilela. Eles estavam com aquela luta para as diretas e aquela coisa toda. O Teotônio ganhou uma notoriedade muito grande e havia publicado um livro. Uma das exigências da UBE para se inscrever um candidato no Juca Pato era que tivesse publicado um livro no ano anterior, ou seja, 1983. Ela foi a Juca Pato de 1983, mas a entrega foi só em 1984. Muito bem. Eu falei, é quase impossível, mas eu vou enfrentar essa. Peguei meu grupo aqui em Santo André, o Grupo do Espaço, que já tinha uma atuação larga aqui no ABC, e nós nos correspondíamos naquela época, os autores independentes de autoras ligados a editoras independentes, se correspondiam por todo o Brasil. E a gente tinha um mailing, digamos assim, imenso, de endereços de autores do Brasil inteiro. Aí eu falei com meus colegas, eles imediatamente aprovaram, eu encabecei a lista, todos eles assinaram, e mais outros escritores que a gente reuniu. À época, a saudosa Nair Lacerda, uma grande tradutora que morava aqui em Santo André, também estava com 90 anos, e ela assinou a lista, e outros escritores. O mínimo é 30 pessoas para assinar essa lista. Nós obtivemos 32 escritores que, de imediato, apoiaram essa candidatura. Eu conto isso, e já eu vou dizer as razões. Por várias razões. A primeira é que eu tenho uma coleção... A partir daí, eu comecei a juntar as coisas sobre a Cora. Então, eu tenho uma coleção de recortes, de entrevistas dela muito grande. E o que a gente percebeu é que, em notícias de grandes jornais, houve uma
uma certa confusão em relação aos critérios e ao regulamento do Prêmio Juca Pato. Muita gente saiu dizendo, ela teve realmente a garra de conseguir votos de 430 escritores do Brasil inteiro. Ela mesma negou isso numa entrevista que eu publiquei dela no antigo folhetim da Folha de São Paulo. Quando ela saiu ganhadora, eu a entrevistei e essa entrevista saiu na Folha de São Paulo. Muito bem. E aí ficou como isso que ela nem tinha condições e nem queria e nem sabia do prêmio. Ela foi indicada à revelia, como sempre são as indicações. Ou seja, nem sempre, muitas vezes, o autor vaidoso chega lá, dá um toque, um amigo, enfim, isso sem tirar o mérito dos demais. Na verdade, quem ganhou o Juca Pato foram as grandes figuras da cultura e das letras nacionais, incluindo o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Bom, e havia um detalhe muito importante. Antes da Cora, apenas um escritor fora do eixo Rio-São Paulo ganhou esse prêmio. Câmara Cascudo, do Nordeste. Nossa. Nos demais, todos os 21 galardoados eram ou do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Esse era outro monopólio que a gente queria quebrar e que já estávamos tentando quebrar como grupo independente que durou 11 anos aqui no ABC, com ativismo cultural e essa coisa toda. Ou seja, realmente quebrar protocolos de monopólios literários. Um era o masculino, outro era o mainstream da literatura na época, né? Eram só grandes nomes que eram levados em conta. Numa das bienais do livro, isso já foi deixado bem claro, em 1980, 81, esses poetas chamados marginais invadiram simplesmente a Bienal, dizendo poesia. Então, isso já estava posto de alguma maneira, né? Enfim, começou a campanha, eu mandei uma carta para o então presidente da União Brasileira de Escritores, o professor Luiz Fernando Valadares, que era professor da Universidade Federal de Goiás e que tinha tido a iniciativa de propor um dos proponentes do título de doutor honoris causa para a Cora, um homem muito ativo e um intelectual excepcional, e disse a ele da nossa intenção de estarmos lançando o nome da Cora e que eu precisava da ajuda da União Brasileira de Escritores de Goiás, que é uma união, uma UBE forte, com muitos associados, e ele falou imediatamente, ele se pôs à disposição e fez uma campanha magnífica, nós ganhamos muitos votos, a Cora ganhou muitos votos de Goiás, o estado dela, não é? Muito bem. Esses votos que ela recebeu, 430 votos, eu acredito que quase metade vieram de Goiás. E a outra metade, 200 e tantos, foram escritores de Salvador, do Recife, do Piauí, de Brasília e maciçamente também de São Paulo. No dia da entrega do Juca Pato, em abril de 84, a UBE nunca havia recebido um contingente de mídia e de autoridades ligadas à cultura como naquele dia. A sede da UBE, que então era na Rua 24 de Maio, não era uma sede tão pequena, ela tinha um bom salão e tal. Não coube, foi uma loucura, havia muitas televisões, e muitas autoridades. O prefeito de Goiânia estava presente, representando o governador, estava presente o secretário de Cultura de Goiás, estavam presentes outras autoridades, alguns escritores de Goiás também,
E um restaurante goiano em São Paulo, chamava Recanto Goiano, que não existe mais, ofereceu um belo banquete goiano aos presentes após a cerimônia. Então, foi uma noite goiana, de fato. Né? E o que eu quero dizer com isso é que, no mesmo dia, no dia seguinte à entrega do prêmio, o Jornal Popular de Goiânia, 2 dias seguidos, ele ocupou a página principal com a manchete do Juca Pato, A Cora Coralina. E não só esse jornal, eu tenho recortes de jornais de todo o país, ainda que com notinhas pequenas, o Juca Pato foi anunciado. Hoje, infelizmente, me desculpem, meus colegas da UBE, o Juca Pato não tem mais esse prestígio, e infelizmente. E eu soube agora que parece que a Folha não é mais patrocinadora. A Folha de São Paulo era patrocinadora, sempre foi a parceira e a patrocinadora do Juca Pato. E nesse caderno, a manchete era a seguinte, eu vou ler porque isso é muito significativo. A mulher goiana que venceu o rolo compressor Rio-São Paulo. O Brasil finalmente compreendeu que o próprio Brasil não é a Avenida São João nem as areias de Ipanema. Isso, para mim, foi a chave do significado do Juca Pato para Cora Coralina. Além do fato dela ter sido a primeira mulher no 22º prêmio, ou seja, em 22 anos de prêmio, ela foi a primeira mulher, a segunda fora do eixo Rio-São Paulo, e ela foi, pasmem, a quinta poeta, o quinto poeta a receber o troféu. Até então, apenas 4 poetas, Cassiano Ricardo, poetas mais ligados ao modernismo, lá atrás, ganharam o Juca Pato. Ou seja, o Juca Pato para Cora Coralina foi esse rolo compressor que quebrou uma série de convenções da República das Letras, digamos assim. Né? E eu tive muito orgulho. Só que eu vou contar uma coisa aqui pela primeira vez em público. Isso saiu indiretamente, não com meu nome, porque todas as apurações nós tínhamos repórteres lá acompanhando, por interesse não da Cora, mas dos outros candidatos. E, claro, nós íamos lá fiscalizar, estávamos todos lá toda semana, e saiu da imprensa na época que foi os bastidores foram muito polêmicos, e foram. Eu ouvi nos corredores coisas relacionadas, isso de escritor, estou falando de uma entidade de escritores. Eu vi ofensas até a Cora Coralina, misóginas e também preconceituosas. Primeiro, no sentido da idade, que ela tinha horror a que se referissem a ela como a velhinha de Goiás. Ela tinha horror, ela nunca dizia a idade. Alguém dizia, mas e aí, a senhora tem quantos anos? Eu sou do século passado e tenho todas as vidas. Pronto, não respondia mais, entendeu? Nunca ela dizia a idade. E exatamente, ela tem entrevistas onde ela diz que isso era uma forma de diminuir o conteúdo literário dela. Ao falar que era uma velhinha, ao olhar o lado folclórico de mulher e usaram um fato que acabou virando lenda, que foi o fato dela fugir com o marido com quem ela viveu 22 anos em São Paulo, ela já grávida. Imagine uma cidade, Goiás Velho, eu estou falando de Goiás Velho, a antiga cidade do estado de Goiás, que depois, não sei, acho que nos anos 40, a capital mudou-se para Goiânia. Aquela cidade era uma cidade colonial,
composta com velhas famílias do século XVIII, XVII ali, e assim, extremamente conservadora. Os costumes ali eram muito rígidos. E a Cora nunca se sentiu à vontade dentro dos padrões que enquadravam as moças daquela época. Ela já, aos 14, 15 anos, ela frequentava um grêmio literário onde grandes nomes frequentavam. E foi ouvindo e foi lendo essas pessoas que ela foi entrando no mundo da literatura. Não era analfabeta que eu ouvi dizer nos corredores da UBE. E ela não tinha vergonha de dizer que estudou apenas 3 meses com a mestra Silvina. Depois, pesquisando um pouco mais a vida dela, e hoje isso já está em algumas, ela é objeto de dissertações de mestrado e de doutorado, inúmeras. Eu tenho comigo aqui de um rapaz que é doutor em Sociologia na Universidade de Goiânia, o Clóvis Carvalho Brito. Ele foi autor de uma dissertação de mestrado chamado Sou Paranaíba pra cá, sobre a Cora Coralina vista pelo aspecto sociológico, né? Depois, mais tarde, ele publicou outra, que é uma biografia sobre a Cora, chamada Cora Coralina, Raízes de Aninha. É dele e da professora Rita Elisa Seda. Muito bem. Mas, à época, a Cora já era conhecida por uma carta famosa do Carlos Drummond de Andrade, dirigida a ela através de uma coluna de jornal que ele tinha. Uma crônica muito afetuosa, que ele dizia que a Cora, que ele não conhecia, mas que soava com aquela música do próprio nome dela, e esse livro chegou às mãos dela, que era o Becos de Goiás e Histórias Mais, que foi publicado pela primeira vez pela José Olímpio, quando ela tinha 76 anos. Depois, a universidade publicou, e esse livro chegou ao Drummond, ainda o da universidade, acho que o da universidade, isso foi já na década de 79, 1979, ele publica. E, óbvio, uma coluna do Drummond era distribuída para o Brasil inteiro. Imediatamente, todos quiseram saber quem era Cora Coralina. E a editora Global passou a se interessar pela obra dela e passa a ter os direitos de publicação da obra de Cora Coralina, e a partir daí foi realmente um sucesso. A Cora conheceu a glória literária, pode-se dizer que era uma glória literária, porque diariamente ela aparecia na televisão, enfim, era um nome entre 1980 e 1985, a data em que ela faleceu. Ou seja, dos 90 aos 95 anos. Só que isso não foi de repente. E nem foi de repente quando saiu o primeiro livro dela, aos 76 anos, pela José Olímpio. Há toda uma construção da obra ao longo desses anos todos. Eu diria que, e não sou a primeira a dizer isso, que a obra dela é uma biografia. Não é nada difícil ter uma cartografia da vida da Cora através dos poemas dela. A vida dela era motivo para a poesia. A vida e a memória. Ela foi menina depois de velha, porque ela não teve uma infância. E foi menina tratada como velha. Ou seja, era uma menina que ela se auto-referia a uma menina magrela, mais danada. E assim, as crianças não tinham
não é como as crianças de agora, né? Que os pais se submetem à agenda dos filhos. Não, era o contrário. A criança não abria a boca, e ela fala nos poemas, inclusive, daquele bolo maravilhoso que se fazia na casa esperando as visitas, e a criança não podia experimentar o bolo antes de ser servido para as visitas. E que muitas vezes sobravam apenas os farelos depois que as visitas iam embora, e a criança ficava lá lambendo o dedo. Então, ela tem crueldades que ela relata nas entrevistas, e, sobretudo, em Vintém de Cobre. Eu acho que é em Vintém de Cobre que ela fala dos preconceitos, da vida social que ela, na verdade, tinha na memória, mas que voltou a pesquisar na volta para Goiás. Ela saiu, como eu já disse, fugida numa madrugada, com o futuro marido dela, de quem ela já estava grávida. E porque a mãe sabia e disse, aqui não, você vai ter esse filho na fazenda da família. A Cora vem de uma família muito abastada, que ficou decadente a partir do nascimento dela. O pai dela, que era advogado, juiz, ocupou vários cargos, morreu quando ela tinha alguns meses, ou dias, não foi uma coisa assim. E a família a mãe passa a vender bens, menos a casa ficou lá, que era da família, né? A Casa Velha da Ponte. E ela enfrenta toda a sorte de necessidade mesmo, de nunca poder ter algo que ela gostaria de ter. Tudo era contado, tudo era bastante regrado. A mãe era uma mulher muito, digamos aqui, muito rigorosa na criação dos filhos, parece que eram 6, isso eu não estou bem certa agora. E aí, ela nunca foi o que ela queria, pois não, 4, né? Também a mãe, é isso. Eu tenho uma memória péssima, eu tenho tudo. Isso aqui, essas fichinhas, eu tenho desde 1989, quando comemoramos o centenário dela, e eu fui convidada para umas 10 palestras em bibliotecas no interior de São Paulo. Então, eu já tinha minhas fichinhas, que eu sempre fui péssima em guardar datas e números, então as fichinhas iam aqui. Muito bem. E há notícias, porque ela começou a escrever com 76 anos e não sei mais o quê. Não é verdade. Ela escreveu a vida inteira. Em 1910, há uma matéria com uma foto dela num jornal goiano, que era impresso no Rio de Janeiro, falando do grande talento que era a senhora Cora Coralina, ou a senhorita, não sei como era tratada. Eu tenho esses documentos todos aqui. E é curioso que o marido que se aproximou dela numa dessas sessões do Grêmio Literário. E ele ficou muito impressionado com a figura dela, declamando seus próprios poemas e de outros poetas. Ela tinha aquele tom de oratória, aquele tom épico, eu acredito que isso vem desde lá. E aí ele se apaixona por ela, só que ele tem 22 anos a mais do que ela. Ela tem 20 anos, ele tem 42 anos, quando eles fogem de Goiás. Em 1911, ela nasceu em 1889, 21 anos quando ela saiu de Goiás. E ele fica atraído por aquela mulher poderosa, jovem, poderosa, que declamava os seus poemas, aquela coisa toda. Só que a história não foi bem essa. Eles tinham muitos ciúmes, pelo fato dela ser uma jovem, inteligente, e concorrer com ele, porque ela também era, sobretudo, uma jornalista. Ela escrevia muito para jornais. Em todas as cidades que ela morou, ela colaborou com jornais locais. Jaboticabal, principalmente, onde ela teve todos os filhos, e eles nasceram todos lá, cresceram até uma certa idade, ela morou lá, parece que 16 anos, mais ou menos isso,
E ele era advogado local. Na época, em Goiás, ele era chefe de polícia quando ela o conheceu. Era um cargo altíssimo, era um cargo nomeado pelo governo federal, e ele era chefe da polícia do estado de Goiás, né? Então, era um homem que ganhava muito bem, um advogado formado pela Universidade de São Paulo, e que, enfim, a atraiu também pela cultura dele. Ele também era um grande leitor, não só da literatura jurídica, mas também de literatura. E ela se impressionou com a figura dele e tal. E ela realmente se apaixonou, ela conta que se apaixonou por ele. Mas que ela também precisava ter um marido. São as polêmicas dela, né? Porque toda mulher tem que ter um marido. Por quê? Como é que eu ia me afirmar fora de Goiás sem ter um marido ao meu lado? E não é verdade. Ela se afirmou sem o marido. A Cora, sem o saber, mesmo criticando algumas feministas, ela foi uma grande feminista. O marido não foi um pai presente para os filhos. O marido mudava de cidades o tempo todo e ela ficava, pode ir. E eu fico aqui com os 5, né, que ela teve 4, uma filha dele que ela adotou, filha dele com uma indígena, fora do casamento, e que ela trouxe na fuga dela, ela trouxe essa menina com 2 anos e a criou como filha, né? E tinha muito afeto pela menina. Então, eram 5 crianças que ela assumiu ali naquela vida. E, depois de 16 anos juntos, ele fica viúvo. E eles se casam, mas o casamento já estava muito mal. Ele já vivia em outra cidade, vinha só visitá-la. E um belo dia, eles deixaram as coisas ajeitadas lá. Isso, se não me engano, está contado num livro que a filha dela, a Vicença Bretas Tahan, escreveu, que é Cora Coragem, Cora Poesia. É romanceado, a vida da Cora é romanceada. E ela conta certos episódios que ela também não garante ser verdade. Muita coisa eu inventei, eu precisava criar algumas situações, né? Mas muita coisa ali é verdade, que a gente, depois, nas teses, pelos pesquisadores, a gente percebe que realmente aquilo tem fundamento, né? E o casamento parece que não ia bem, havia muitas discussões, ele estava já numa comarca longe dela, em outra cidade, e, de repente, ele falou, vamos a São Paulo. E aqui em São Paulo, ele conseguiu o atestado de óbito da ex-mulher e eles se casaram. E ela conta isso. Tudo bem, eu já não era aquela coisa jamais, mas eu ainda o amava, ele era uma pessoa presente e tal, e ela resolveu se casar. Então, ainda viveu mais, nas minhas contas aqui, não sei mais quantos anos com ele. Ao todo, foram 22 anos que ela viveu com ele, né? Quando ele morre, ela já com as crianças um pouco crescidas. Bom, nesse meio tempo, eu disse que ela foi senhora de si mesma, porque ela tirou o seu sustento sem precisar do dinheiro do marido. Ela foi agricultora, ela cultivou árvores que ela vendia para as prefeituras com, Joaquim, com a justificativa de que eram muito quentes e tinha pouca árvore. E ela tinha uma preocupação ecológica muito grande. Ela escrevia sobre ecologia, tem textos dela sobre isso, tem textos dela sobre a pouca ajuda do governo aos trabalhadores rurais. E ela metia a mão na massa. Essa história das árvores é uma história linda, poética, que a filha trouxe num punhado de sementes de uma árvore dessas que se planta nas ruas, um tipo de uma palmeira, e veio brincando com aquelas... Quando eles estavam em São Paulo, voltam para uma dessas cidades, Andradina, se não me engano, Andradina. E aí ela vem com essas sementes e jogam lá no quintal. Quando ela vê brotar aquilo, tinha 100 mudinhas de árvore. Ela pediu para o lixeiro, toda a lata que você encontrar, me traga, porque eu preciso de 100 latas para fazer 100 mudas de árvores.
não contente com isso, com o primeiro êxito, vendendo para a prefeitura da própria cidade, que arborizou a cidade com as mudas da Cora Coralina, ela passa a comprar mudas em São Paulo e passa a plantar e vender para outras prefeituras. Era o que hoje se chama de empreendedora. Mas ela fazia por um imperativo categórico de ser uma mulher livre. Ela não queria ser dependente. Eu assisti um gesto dela lindo. Ela ia se levantar e a neta segurou no braço dela para ajudá-la. Ela fez isso aqui. Não quero criar dependências. Com 90 e tantos anos. Esta era a personalidade de Cora, que não era fácil. Não era fácil. A própria filha dela admite isso. Não é? Como ela tinha essa personalidade, ela torna-se difícil, e no imaginário de Goiás, a imagem da Cora reflete essas controvérsias todas, essas polêmicas todas em relação aos moradores da cidade de Goiás. Que hoje não, tem em Cora quer dizer, virou a cidade de Goiás. Mas o que eu quero dizer é que ela continuou colaborando nos mesmos jornais que o marido colaborava, e daí a ciumeira, porque ele não admitia que ela publicasse um livro sequer. Não, se você quiser continuar escrevendo crônica, tudo bem, mas poesia não. Porque ele sabia que ela tinha talento, que ele sabia que ela ia se sobressair. E nunca deixou. Ela foi convidada para a Semana de Arte Moderna, que não participou ativamente, que, aliás, era até contra algumas coisas da arte moderna, o Monteiro Lobato, que conheceu, eles se conheceram através de carta. Ela mandou uns originais para ele, de uns trabalhos que ele acabou publicando numa revista aqui em São Paulo, e trocavam correspondência. Pois o marido não deixou que ela participasse das atividades da Semana de Arte Moderna. E ela foi conquistada. Ela era Cora, em qualquer cidade que ela chegava, ela se engajava. Ela tinha uma relação com a caridade muito grande, muito religiosa, mas também tinha um lado espírita da mãe, que também era ligada ao espiritismo. Mas ela foi muito católica. E ela se ligava a instituições católicas, faziam muitas ações de caridade. Tem um discurso dela lindo, quando o governador vem a Jabuticabal, ou Andradina, não me lembro qual a cidade, e ela pede a palavra e fala assim: meu senhor, esta cidade precisa de enxadas, os pequenos trabalhadores precisam de enxadas. E aí ela faz um discurso sobre todas as faltas que fazem aos pequenos trabalhadores, e parece que daí a uns dias vem um caminhão repleto de enxadas para a cidade, para os trabalhadores. Então, ela conseguiu muitas coisas através dessa militância que ela tinha e dessa facilidade oratória que ela tinha de falar em público, né? Mas, driblando o marido, ela mandava para as revistas goianas material literário, que não eram apenas crônicas. Então, essa revista, que era publicada no Rio de Janeiro, a Informação Goiana era o nome, publicada no Rio de Janeiro, publicou muitas coisas dela nesse período, mas ela não chegou a um ponto, quando o marido morre, que ela fica cuidando só dos filhos, ela diz: não tinha mais condição de fazer poesia. Não tinha. Mas, mesmo assim, continuava escrevendo crônicas, essa coisa toda. Como eu disse, aos 76 anos, ela tem o primeiro livro publicado pela José Olímpio, mas ela já estava em Goiás. Com 75 anos, os filhos todos criados, quase todos casados, até a Vicência já tinha casado, chamam para ela ver um problema da herança lá, porque tinha parte com os sobrinhos da Casa Velha da Ponte, e ela se vê na obrigação de ir, sob pena dela perder a parte dela na casa, né? Ela é nomeada inventariante, alguma coisa assim. Ela vai para lá e ela sente que é a hora de voltar. Ela volta para São Paulo, arruma todas as coisas dela, vende os 2 pequenos sítios que ela tinha, que ela cultivava rosas, em Jabuticabal, a cidade das rosas ficou conhecida,
Ela cultivava rosas por encomenda, ela consultava catálogos internacionais, sabe? Era uma empreendedora fantástica, e aquilo ninguém ensinava para ela, ela ia criando as coisas, né? E ganhou dinheiro com isso. Tanto que parte desse dinheiro arrecadado ela usa lá em Goiás para comprar uma das partes dela, e outra ela retira da arrecadação com a venda de doces. Ela nunca foi doceira. Ela se transformou em doceira na volta para Goiás, já com a idade avançada. É daqui que eu vou te... Ela era muito talentosa para cozinhar também. E Goiás é afamada pelos seus doces. Ela fazia uns doces glaciados que eram disputados pelos turistas, e ela embalava, ela mandava buscar embalagens em Goiânia. Então, ela não deixava nenhum empregado tocar, quem fazia a embalagem era ela. Há um episódio que alguém conta que chegou lá e falou assim: olha, mas não precisa embalar, é para mim mesmo, não precisa fazer essa embalagem toda bonita e tal, que não está. Olha, se a senhora não quer os meus doces, a senhora pode deixar, não precisa comprar, mas meus doces só saem daqui dessa maneira. Seja para a senhora comer, seja para presentear. Então, esta era a Cora Coralina, né? Não era de trato fácil. E ela realmente fez doces até os 85 anos, quando ela fratura um fêmur por 2 vezes seguidas. A primeira carregando um tacho de doces, e tinha uma escada que levava à cozinha dela. Ela cai da escada, se arrebenta toda, vai para Goiânia ferida, com a perna com muita dor, e é um episódio que vale a pena ser contado, gente. É folclórico, mas vale a pena. Ela muito mal, e ela fala: tragam todas as flores que eu tenho aí espalhadas pela casa. Adorava flores e tal. Tragam. Colocaram ela na maca, ela falou: pode jogar as flores todas em volta aqui. Ela chega em Goiânia, vem um médico, que já estava acertado. O médico entrou: mas trouxeram um defunto? Como é que eu vou cuidar? Não é morta, ela não está morta. E ela falou: ainda não. E ela levou o epitáfio dela, caso ela morresse lá e não pudesse voltar, porque ela fazia questão que aquele epitáfio fosse colocado no cemitério. O corpo dela está no cemitério ao lado, no túmulo do pai dela, em Goiás Velho. Não ficou em Goiânia, ela foi enterrada lá pelo desejo dela. Mas ela tem passagens assim. Ela sempre diz: minha filha, esses dias eu me lembrei dela, que eu ando dizendo muito frequentemente que eu estou velha. E ela falava, num discurso que ela fez no Dia do Idoso, ela falou: olha, eu estou aqui porque me convidaram, afinal, vocês são pessoas tão delicadas, mas vocês sabem, eu já disse várias vezes que eu não gosto de velhos. E eles também não gostam de mim. Sabe por quê? Porque eu não sou uma velha padrão. Ou seja, odiava aquela coisa de chegar perto, ai, que lindinha. Ela é capaz de socar uma pessoa se você chegasse perto dela com essa coisa que hoje algumas faculdades de terceira idade estão infantilizando os idosos, né? A chegar, ai, que lindinha nada, não estou engraçadinha, eu sou eu, né? E então ela tinha essa personalidade. Ou seja, ela tinha uma consciência crítica do que ela fazia. Ela falava que umas das caras... Como é que está meu tempo, Joaquim? Dalila, quantos minutos eu já falei? Quanto você já falou, quanto você já passou? Você falou uns 40 já. 40, querida. Vou encerrar rapidinho, só com uma leitura. É que é difícil falar de uma centenária. E faltou falar da obra inteira, que eu não falei, porque está nas livrarias e eu espero que todo mundo vá lá e compre. Olha, depois dessa história do Juca Pátria, eu mandei um livro dela para uma escritora e crítica portuguesa que me foi apresentada naquela época, chamada Dalila Lelo Pereira da Costa. Ela era uma estudiosa, inclusive, do nosso Guimarães Rosa. Ela tem um livro fazendo uma literatura comparada entre Guimarães Rosa e aquele autor
em inglês da baleia lá, que fala da Moby Dick, como é que é o nome dele? Esqueci. Melville. Não é Hemingway? Não, Hemingway não é autor de Moby Dick, é outro autor. Não me vem agora. Se vier, depois eu conto. E ela me disse que a Cora, ela não conhecia a Cora. A Cora tinha 2 livros publicados naquela época. E ela disse, ela muito me entusiasmou. Grande poesia e afundando suas raízes tão fundo na terra e no passado do Brasil. Isso que eu estou lendo é inédito. É uma carta manuscrita que eu tenho da escritora Dalila, minha xará, sobre a Cora Coralina. Ainda preciso dar notícias disso depois ao público. Grande poesia e afundamento em suas raízes, tão fundo na terra e no passado do Brasil. É como se este passado me trouxesse em si também o passado português, que ainda conheci aqui na minha infância. Ela, na época, já estava com 80 e tantos anos. Mais adiante, ela fala o seguinte: não foi, sobretudo, para mim, o encanto deste livro comungar de novo com o Brasil. Aí, mais adiante, ela dizia: toda esta poesia é viva, em contato direto com a vida, sem retórica, intelectualismos ou mesmo labirintos subjetivistas. Pessoal, mas fazendo-se em vivências com as coisas, as cidades, as gentes. Tudo que se poderá aprender em etnólogos, historiadores, está ali, dito em poesia. Não lhe sei escolher poemas, mas citando alguns como Velha Cidade, Antiguidades, História do Aparelho Azul Pombinho, Velho Sobrado, Becos de Goiás, Oração e Poema do Milho, ouço e vejo o cheiro de todo o Brasil antigo que aí conheci. Nesta sua força telúrica, mas vivida com grande amor da própria criatura. Eu achei essa leitura crítica dessa poeta e crítica muito, muito significativa. Eu acho que ela fala pouco, mas ela vai no cerne, a meu ver, do que ela faz em poesia. Que um historiador certamente não daria conta. Eu quero muito ouvir a minha amiga, colega, Dione Barreto, porque ela também vai falar de aspectos que eu nunca ouvi falar sobre a Cora, pelo que ela me disse. Então, eu estou muito, mas muito curiosa em ouvi-la. Desculpem eu ter passado. Você falou que o tempo era livre, então eu relaxei. Dalila. Não falou? Não, falou? Falei, mas você fez muito bem. Fez muito bem em falar e falasse também muito bem. Muito obrigado por tudo. Eu só queria alertar a todos nós... Moby Dick é Melville. Obrigada, Celso, querido. Dione, antes de passar a palavra a você, só alertar aqueles que aí estão conosco, que daqui a pouquinho, após a fala da Dione, vocês poderão dar um sinalzinho de mão e abrir o microfone e fazer suas observações, e fazer perguntas, ou podem também caminhar pelo chat. Dione, qual a sua visão, qual a visão você nos traz sobre a Cora? Dalila fez igual a Cora, né? Encantou a gente, né? Então, porque foi muito, muito, muito agradável, Dalila. Muito obrigada. E você fez uma introdução perfeita, né? Para o que eu vou falar também, né? Você forrou minha cama, assim. Foi por mera intuição. E com muitas coisas, muitos detalhes que eu não sabia, não conhecia, né? Eu quero primeiro cumprimentar a todos, ao nosso amigo Pedro, né, que me fez esse convite, e a Dalila, que a gente se reencontrou, né, depois da década de 80, a gente se reencontra agora, e é uma alegria grande conhecer Joaquim, Celso, Ricardo e Marilene, né? E acho que Glac deve estar por aí também. Então, eu queria lembrar desse tempo, né, que eu conheci Dalila, na época, inclusive com Luiz Abel Lima, numa feira de livros, né, eu indo pela UBE, né, Pernambuco, e ela, a UBE aqui de São Paulo, e lembrar que você falou nessa luta, né, do Juca Pato com
com Cora, né? E eu tive uma luta dessa para tornar sócio-efetivo um violeiro repentista, que é um homem grande, né? Não está mais entre nós, que é do sertão do Pajeú, o Lorival Batista Patriota. E, a partir daí, nós introduzimos muitos violeiros repentistas, né? Reconhecendo essa potência, né? Que é da nossa poesia oral, né? Então, isso aconteceu em Pernambuco também. Veja como a gente tem sintonia, né? Nas lutas, como a gente tem lutas comuns, né? Mas eu conheci Cora Coralina a partir da Carta de Drummond, né? Que é de 83, acho, né? No jornal O Globo, e anos depois, acho que em 86, um amigo me deu o livro, o Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais, né? E aí eu fiquei encantada. Minha paixão grande era Drummond, né? Inclusive, eu tive a sorte de recitar na morte dele, né? Uma luta em Pernambuco, na pracinha do Diário de Pernambuco, para 2.000 pessoas na praça, né? Nesse dia da comemoração, de uma homenagem, né? E aí eu fiz uma homenagem a Drummond nesse dia, e eu acabei chorando em praça pública, né? E fui aplaudida, né, por isso, porque acho que muita gente ali, dos 2.000, também amavam Drummond, né? Então, eu ganhei esse livro e eu tive um impacto muito grande, né? Porque eu queria localizar, né, a poesia dela no tempo. Eu não localizava, eu só localizava aquela alma grande que ela tinha, né? E eu dizia, nossa, né? Ela não é, ela poderia ser parnasiana, poderia ser romântica, poderia ser modernista, né? Porque ela nasce no ano do nascimento da minha avó, né? No século XIX, né? Ela não é nada disso e ela é tudo isso, né? Então, aquilo me encantou muito. É uma poesia que acolhe você, né? Mas ela não é, ela é precisa em algumas coisas, nos momentos críticos. Ela tem um olhar crítico sobre o mundo, né? É acolhedor, mas ela não é romântica, né? Ela é justa, ela é correta, né? Ela é fotográfica. Então, isso me encantou muito. E, como você falou em Drummond, eu trouxe aqui a carta de Drummond, né, para ela, que eu acho que está no Vintém de Cobre, né? Ele diz, minha querida amiga Cora Coralina, de 7 de outubro de 83, seu Vintém de Cobre é para mim moeda de ouro, e de um ouro que não sofre as oscilações do mercado. É poesia das mais diretas e comunicativas, que já tenho lido e amado. Que riqueza de experiência humana, que sensibilidade especial e que lirismo identificado com as fontes da vida. Aninha hoje não se pertence. É patrimônio de nós todos que nascemos no Brasil e amamos a poesia. Não lhe escrevi antes, agradecendo a dádiva, porque andei malacafento e me submeti a uma cirurgia. Mas agora, já recuperada, estou em condições de dizer com alegria justa, obrigado, minha amiga. Então, essa é a carta, né, que você se referiu. Obrigado também pelas lindas, tocantes palavras que escreveu para mim e que guardarei na memória do coração. O beijo e o carinho do seu Drummond. Ele deve ter recebido o livro de alguém, né, e ela mandou um bilhetinho, né? Então, aqui fica revelado também, né, que ela devia ser alguém de Goiás, né, que foi através dele e mandou esse bilhete, né? Então, ela olhava para a cidade de Goiás sem romantismo, né? Era amorosa, mas franca, né? E era crítica. Eu consegui fazer alguns destaques críticos, que se a gente tiver tempo, eu vou destacar dos poemas, né? Ela vai indo como o rio, né? E, de repente, ela solta umas pérolas pelo caminho, né? Para quem puder enxergar. Então, acho bonito isso, e ali e eu fiquei completamente à vontade nesse 1986 que eu li Cora, né?
E eu não vi uma alma de velha, eu vi uma alma grande, né, naquele livro. Então, e ela tem uma riqueza vocabular de época, né? Eu sou catadora de palavras, né? Inusuais, eu amo palavras inusuais, né? E eu tive alguns amigos até que desafiavam certas palavras, que eles diziam assim, isso não dá poesia, isso só dá para fazer ficção, ou isso só dá para fazer cinema. E aí eu disse assim, eu vou provar a você que dá para fazer poesia, e eu arriscava essas brincadeiras, né? Então, mas o que eu vou falar é sobre essa conjuminação entre a poesia de Cora e a vida de Cora, né? Você também soltou essa pedra para mim, né? E eu aqui vou acender isso, né? Porque eu sou poeta antes de ser psicóloga clínica, né? E na psicologia clínica, eu me concentro, meu ancorador teórico é a poesia do Carl Gustav Jung, o suíço, que era psiquiatra, e contemporâneo de Freud, né? Então, eles se apartaram porque Freud desenvolveu o estudo do inconsciente pessoal e o Jung desenvolveu o estudo do inconsciente coletivo, né? E Freud achava que naquela época não dá para fazer isso, as pessoas vão achar que isso não é ciência, é espiritualidade, é religião e tal. E eles se separaram e eram dois grandes, né? Em algum momento eles iam ter que divergir, né, no caminho, né? Mas, se olhar bem, as duas psicologias são complementares, né? São taoístas, diria Jung, né? Então, o inconsciente coletivo é aquele que guarda todos os padrões, né? Todas as expressões, todas as percepções e as compreensões da humanidade, né? É uma reserva. A psicologia de Freud é aquela que o inconsciente acontece no momento que você nasce, então ele acontece e vai acontecendo. Na psicologia do inconsciente coletivo, quando você nasce, você já traz o inconsciente com você, né? Porque a humanidade toda vem junto. É como se fosse uma herança genética, digamos assim, né? Então, ou seja, pré-existe, né? Não foi... e o inconsciente vai acontecer a partir dos arquétipos, né? A gente se aproxima mais a partir dos arquétipos, que eles vão construir uns padrões de compreensão, né? E de comportamento também, né? Então, ele é principalmente um conteúdo autônomo, você não gera, né? Mas ele acontece, né? E aí eu vou falar de alguns arquétipos que é mais fácil da gente se localizar no tempo para poder entrar na questão de Cora, né? O arquétipo vai acontecer, vai ser visto, digamos assim, a partir dos mitos, né? A gente tem o mito do herói, né? E já que estamos na literatura, né, a gente pode ir para a Odisseia, né? E lembrar do herói Odisseu, né? Odisseu era um herói físico, potente fisicamente, mas de muita inteligência, né? Mas ele não sabia lidar com as emoções. E quando ele sai de Troia, né? Que, aliás, é o próprio Ulisses quem dá a ideia do cavalo de Troia, e é assim que eles conseguem entrar naquela grande fortaleza que era Troia. Na volta, todos voltam, poucos morrem, mas Ulisses nem morre nem volta, né? Ele passa 10 anos para voltar. Então, esse é o arquétipo do herói maduro. E em cada ilha que ele chega, ele vai se debater com um tipo de emoção em que ele precisa aprender a compreender e a negociar, né? Então, esse é o grande trabalho entre o consciente e o inconsciente. Ele era completamente inconsciente das emoções, né? E, a partir daí, ele vai ter uma guia, né? Que poderia se chamar o arquétipo da ânima, né? Que é o complementado masculino, né? Então, na psicologia de Jung, o masculino e o feminino não é um gênero, não é mulher e homem, é um princípio, né? Em que ele tem um padrão que vai determinar como você se comporta. Então, eu gosto muito de um conceito de mito,
de uma autora chamada Karen Armstrong, que ela diz que o mito é aquele que diz como devemos nos comportar, né? Inclusive pelo que ele não, pelo que ele faz de mal, né? Por suas tragédias, né? Então a gente pode escolher o caminho que seja complementar ou diferente da tragédia. Então o mito vai ter uma função que auxilia nos momentos de dificuldade, e ele tem 5 aspectos, que é o aspecto da morte, né? Do medo da morte, do medo da extinção, né? Que todos nós temos, o sacrifício, né? Leva a que nós possamos ir além da experiência, a gente vê no cinema isso o tempo inteiro, né? E ele tem uma crença que na realidade invisível, né? Ou seja, com a consciência de que o humano não dá conta de tudo, né? Ele precisa ele precisa acreditar que há algo além dele, né? E aí ele cria os deuses todos, né? Ou um Deus só para muitos, né? Então, e aí eu vou chegar, o que é que isso tudo tem a ver, como é que eu localizo a teoria dos arquétipos na obra de Cora Coralina, né? Não tem só um que é o que eu vou focar aqui, que é o arquétipo do feminino, né? Tem o arquétipo da criança, né? Mas que eu vou incluir dentro desse feminino, porque o feminino compõe 4 arquétipos, 4 fases, digamos assim, do arquétipo feminino, né? Então, o arquétipo feminino é aquele que vai falar o quê? O arquétipo feminino é a terra, é o ambiente da fertilidade, né? Então, quando você, Dalila, diz de tudo que ela fez, né? Na agricultura, árvores, flores, né? Tudo está ali o arquétipo do feminino, né? A casa é o arquétipo do feminino, porque é o lugar do abrigo, do acolhimento, né? A raiz é o lugar do feminino, porque é o que gera a descendência, né? E a ancestralidade, né? E os filhos com os frutos na copa lá para cima, né? Então, e o trigo, né? Ela vai dizer que ela quer que os filhos, ela quer um homem padeiro, né? Aliás, lá adiante eu vou falar sobre isso, porque aquele poema é extremamente erótico, né? Porque ela quer o padeiro, porque ele vai trabalhar o trigo, amassar aquele pão. E eu fui indo naquele erotismo dela, né? Ela tem momentos de erotismo incríveis, mesmo em poemas mais tardios, né? Porque isso vai nos lembrar que a nossa mente, ela não tem tempo, ela não tem fases, ela vai além e aquém, né? Então, E aí o arquétipo feminino começa com o mito da criança, né? Com o tema da criança, não é nem com o mito, é com o tema da criança, porque é o momento da indiferenciação do self, né? Ou seja, é o momento em que a criança e a mãe são uma coisa só, né? Não dá para você separar. Se você pegar uma criança no primeiro ano de vida e mostrar ela e a mãe no espelho, ela só vai ver uma foto só, uma imagem só, né? Ela e a mãe não estão separadas. E a criança vai absorver a mãe a partir das suas emoções, das emoções da mãe. Só o que acontece? Você ficou em dúvida da idade, né, que ela tinha quando o pai morreu, né? Ela tinha 1 mês e meio. Então, com 1 mês e meio, ela era inconsciente e profundo, né? Ela vivia através da mãe, né? Então, ela teve que experienciar a separação do pai antes de conhecer o pai. E ela experienciou essa separação através da mãe. Então, a gente não sabe se a mãe conseguiu amamentá-la depois disso, né? Se perdeu, se não tinha mais leite, por exemplo, né? Mas o que a gente sabe é que todos entraram em luto. E ao entrar em luto, ao perder o pai, a vida econômica muda completamente, sobretudo naquela época, né? Fim do século XIX, né? Então, hoje em dia, não, as mães já existem, né, como seres produtivos, né? Então, esse prejuízo não é tanto, mas mesmo assim ainda será, né?
né? E aí, ela não cuidou mais dessa criança como ela cuidaria se a vida estivesse seguindo o script normal, né? Ou seja, e a obra toda dela, ela vai falar dessa Aninha, né? Que é feia, que tem as pernas moles, né? Que todo mundo reclama dela, que diz que ela não deveria ter nascido, tem coisas fortes, muito fortes para uma criança suportar. E tem uma coisa que eu vou falar depois, né? Que é como ela consegue sair disso, sendo ela a filha mais nova, né? Os filhos mais novos têm esta prerrogativa de ultrapassar todos os outros filhos, porque ele aprende com todos esses, aprende com todos os adultos, ou com todas as crianças maiores do que ela. Então, aprende as brincadeiras antes, se torna mais esperto, né? Então, geralmente é ele que faz as grandes mudanças no sistema familiar. E isso é muito curioso, porque vai acontecer. Ela, até o fim da vida, como você bem relatou, ela exerce o comando da sua própria vida, né? Talvez não tenha conseguido exercer a literatura em função do marido. Isso ela não teve força, né? Para começar antes, né? Então, o que acontece? O mito aqui é o mito da separação, que ela enfrenta logo cedo, né? Que vai ser o mito de Moisés, do menino que é deixado no rio, né, para ser criado por ABC, que ele depois volta, ele faz um grande feito, né? É o mito de Édipo, que acontece a mesma coisa, né? Ele também, o pai manda jogar fora o menino porque tem a notícia de que aquele menino vai destruir o reino quando crescer, né? E aquele menino destrói, porque mata o próprio pai, né? Sem saber que é o pai, né? Como casa com a própria mãe, né? Então, ou seja, gera uma tragédia. Mas esses meninos voltam para fazer um grande feito, como o próprio Édipo fez, né? Tudo bem, ele cegou os próprios olhos, que ele disse que os meus olhos, se eu não conseguir enxergar, né, que meu pai era aquele meu pai, que minha mãe era essa, então eu não preciso mais desses olhos, que eles não servem para nada. Então ele cega a si mesmo para olhar para dentro. A partir daí ele vai olhar para dentro. Então, ele entra no mundo do inconsciente para entender, né, por que ele precisou passar por aquilo. Então, uma criança que enfrenta uma separação assim muito cedo, né, embora ela tivesse conjuminada, digamos, com a mãe, né, ela vai desenvolver um ego ferido. Ela vai desenvolver uma personalidade mais dependente, mais frágil, a não ser que ela dê essa viravolta, né? Mas ela guarda, né? Então, e isso é uma história de amor marcada pela separação, vai gerar culpa, sentimentos de abandono, raiva, medos, rancores, tristezas, frustração, impotência, né? Então, ela deve ter feito realmente um grande esforço para ser a criatura que ela é, né? Ela diz, a partir daqui, quando você disse, corretíssimo, né, que ela era uma criança velha, né? É exatamente esse lugar onde essas crianças se colocam, ou sendo rejeitadas, ou sendo separadas de um desses entes muito queridos, né? Muito cedo. Então, ela vai se colocar exatamente nesse lugar. E ela vai crescer antes. Ela vai perceber como os adultos agem antes. Ela vai se tornar muito observadora. Por quê? Porque ela é um ser muito frágil e não foi cuidada como ela gostaria que fosse, talvez, né? Então, a gente pode dizer que a mãe não cuidou dela. Isso a gente não pode dizer, né? Não cuidou como ela precisava cuidar, porque a mãe precisava cobrir esse pai, né? As mães tentam, mas não conseguem. Não conseguem nunca. Então, esse arquétipo traz o símbolo da Ouroboros, né? Que é da serpente que come a própria cauda, né? Então, ela está ali indiferenciada com aquela mãe. E é chamada dessa fase da fase da totalidade, né? Porque ela está imbuída, ela está dentro da totalidade desse inconsciente, né? Então, mais tarde, ela vai vendo como isso acontece.
E claro, né? Então, por seu lado, a mãe também, ela tinha duas coisas que a mãe poderia estar distante dela, né? Uma, porque quando a mãe tem 4 filhos e nasce outra, ou tem 3 filhos e nasce a última, quem cuida são os irmãos, né? Tudo a mãe diz, troca a fralda do menino, olha o brinquedo. Os irmãos odeiam isso. Eu sei porque eu era filha mais nova e passei por isso. Então, aí a mãe vai delegando aos outros filhos, né? O primeiro, não, né? Ela cuida de tudo que ela não sabe como é, né? Mas depois ela vai sabendo e vai terceirizando, né? O cuidado, a educação e tal. E tinha isso, né? Ela passou por isso e passou pelo fato de que todo mundo estava naquele luto também, né? Então, foi bem dolorido, né? E ela faz um único poema para o pai, né? Que ela chama Meu Pai, em memória, em que ela diz, meu pai se foi com sua toga de juiz. Nem sei quem lhe vestiu. Eu era tão pequena, mal nascida, ninguém me predizia a vida. Nada lhe dei nas mãos, nem um beijo, uma oração, um triste ai. Eu era tão pequena e fiquei sempre pequenina na grande falta que meu pai fez. Então, depois, a segunda dinâmica, eu não vou falar de fases, embora se fale de fases do arquétipo feminino, né? Eu prefiro não falar de fases nem de etapas, porque ele não acontece uma depois da outra, né? Eu estou só trazendo, equiparando a criança, a adolescência, para que a gente possa didaticamente compreender melhor. Mas esse arquétipo ele acontece como uma dinâmica, né? Eu posso agora estar aqui no início da minha velhice e estar vivenciando um motivo da criança que eu ainda não cuidei, digamos assim, né? Então, na segunda dinâmica, que é equiparada à adolescência, é o que Jung chama da conservação do self, do feminino, né? Que é esse período da adolescência em que, psicamente, a adolescente menina vai estar aprisionada ao inconsciente da mãe, em função da maternidade, mas em função também do medo, que a adolescência traz todos esses medos, que é o medo de deixar quem ela ainda não é para ser algo, para construir uma identidade, né? Então, o tema aqui é do rapto, e é muito interessante, porque ela é uma mulher, né, raptada, né? Uma menina raptada, né? Que aqui eu lembro, que é o rapto da Virgem, né? Que todos conhecem pelas fábulas, né? Mas também por Helena de Troia, né? Que por conta disso ela destruiu um reino inteiro, né? Não só o reino, como todas as pessoas, né? E o mito que eu lembro de Eros e Psique, que é o mais conhecido, mas é sobretudo de Rapunzel, porque aqui essa dinâmica ela vai ter 2 momentos. Tem um momento do aprisionamento, mas tem um momento da libertação, né? E que Cora também vai ter. Então, a Rapunzel é a menina das tranças, e ela tem um poema sobre as tranças de Maria. É perfeito isso, né? Eu escolhi alguns poemas, mas você vai ver isso ao longo da obra, aqui e ali, salpicado, né? Então, e aqui a história e tem também, dos mitos gregos, a Deméter e Perséfone, né? Que Perséfone exatamente, ela vai desenvolver aquela atração, ao mesmo tempo aquele medo por Hades, né? Que é o inconsciente profundo, que vai raptá-la, né? E ele consegue fazer isso, a mãe enlouquece, porque a mãe dava tudo para a filha, para que ela não conhecesse aquele Hades, né? E ela leva, ela come a maçã, né? E depois a mãe consegue tomar, né? Uma parte. 6 meses ela vai viver com a mãe, 6 meses vai viver com o marido Hades, né? Então elas fazem essa negociação. E também a experiência do feminino para a maternidade, né? Então é muito interessante,
olhar para isso, né? E aqui, as tranças de Maria, acho que eu até tenho, né? Ah, está aqui. O caso do Zé da Bahia era o de que a gente falava, era só o que se ouvia. O Zé ficou leso, atuado pelos campos, perdeu sua fé de vaqueiro, consagrado nas vaquejadas. Não mais seu canto violeiro, seu chamado boiadeiro, o aboio do seu berrante, que a gente, ouvindo distante, dava pinta do ponteiro. Lá vai o Zé de Badia, o rei dos vaqueiros. Chamava o boi, escutava, falava, o zai não atendia, cantava, as moças sorriam. E agora? Tanta moça pelo mundo e ele à procura de Maria? Maria que sumiu buscando seu pote d'água no corgo de vista e casa. O pote cheio, já no barranco, a rodilha posta de lado, a cuia se balançando. E Maria? Aonde foi Maria? É um poema muito longo, né? Em que ele, depois, vão encontrar as tranças de Maria na barriga de um animal, né? Então, ela foi devorada, né? Ela foi levada por outro. Então, eu achei esse poema muito, muito representativo dessa fase, em que é a fase de libertação do que se chama, no feminino já adulto, do Ouroboros patriarcal, né? Ou seja, aí não é mais o símbolo da serpente que come, devora a si mesma, que compra a própria cauda, né? Mas ela é devorada, então, pelo pai, né? Então, é a chegada, né, do princípio do relacionamento amoroso, erótico, né? Mas também a capacidade da mulher se relacionar com todos, dela ser a dona da casa, né? Então, e aqui a gente tem o arquétipo do ânimos, que é esse princípio psíquico complementar. Então, é a experiência da mulher, de si como mulher, né? Então, e ela vai enfrentar esse ânimos como marido, como figura concreta de masculino, né, como homem, como marido ciumento, né? Então, o que é a chegada desse princípio, né, na mulher adulta? Vai trazer o quê? A disciplina, a ordem, o controle das emoções, inclusive, e a ação no mundo. Então, a gente vai ver que o fato dela ser, como Dalila disse, um empreendedor e um ativista ao mesmo tempo, é esta força do princípio masculino que ela introjetou, né? Que ela integrou em si. Então, ela não era mulher, ela tinha marido, mas não era mulher para ser cuidada, né? Ela criou sua própria autonomia, e é a partir daqui, né? Então, ela vai se libertar desse feminino aprisionado, né? Para se tornar um ser autônomo, inteiro e íntegro. E quem faz isso é o herói que vai habitá-la, né? É este que vai à luta, né? Que vai conquistar terras e coisas, né? E a quarta dinâmica ainda do arquétipo feminino é o que um chamava do quatérnio, que é a integração do consciente com o inconsciente, mas não só dela, que aí seria um duplo, né? Mas ela com ela mesma e ela com o parceiro, né? Com o consciente e o inconsciente do parceiro. É como eles se comunicam e como ela consegue integrar isso tudo, né? A ponto de dizer, agora eu vou ficar em Goiás. Encontrei, né, isso na internet sobre o duplo, né? Nossa. Então, e aqui a gente vai ter como tema o tema do relacionamento e como mito, o mito do encontro, né? Então, e aí será, de fato, o encontro entre Eros e Psique, né? É o encontro deste feminino, né, absoluto com este masculino absoluto, né? Mas também do homem e da mulher, né, com quem ela se relaciona. Então, é lindo essa parte aqui. E então, acho que já falei uns 30 minutos.
Não é, Joaquim? Já, mas pode continuar aí, minha querida. Ok, então eu acho que eu posso terminar com um poema, que eu vou falar... Cora Colarina, quem é você? Né? É um poema... É um pouquinho longo, né? Mas vamos lá. Posso destacar algumas coisas. E ela diz o que Dalila disse, né? Porque ela sempre diz: sou mulher como outra qualquer, venho do século passado e trago comigo todas as idades. Então, ao dizer isso, ela está dizendo, né? Eu sou uma mulher que criou sua autonomia, eu não preciso de ninguém, né, para ser quem eu sou. Não que não precise de ninguém para me relacionar, mas para ser quem eu sou, eu não preciso, né? Nasci numa rebaixa de serra, entre serras e morros, longe de todos os lugares. Numa cidade de onde levaram o ouro e deixaram as pedras. Junto a estas decorreram a minha infância e adolescência. Aos meus anseios respondiam as escarpas agrestes. E eu, fechada dentro da imensa serrania, que se azulava na distância longínqua. No ânsia de vida, eu abri o voo nas asas impossíveis. Nas asas impossíveis do sonho. Venho do século passado, pertenço a uma geração ponte entre a libertação dos escravos e o trabalho livre, entre a monarquia caída e a república que se instalava. Todo o ranço do passado era presente. A brutalidade, a incompreensão, a ignorância, o carrancismo, os castigos corporais nas casas, nas escolas, nos quartéis e nas roças. A criança não tinha vez, os adultos eram sádicos, aplicavam castigos humilhantes. Tive uma velha mestra que já havia ensinado uma geração antes da minha. Os métodos de ensino eram antiquados. E aprendi as letras em livros superados de que ninguém mais fala. Nunca os algarismos me entraram no entendimento, de certo pela pobreza que marcaria para sempre minha vida. Precisei pouco dos números. Sendo eu muito mais doméstica do que intelectual, não escrevo jamais de forma consciente e raciocinada, e sim impelida por um impulso incontrolável. Sendo assim, tenho a consciência de ser autêntica. Nasci para escrever, mas o meio, o tempo, as criaturas e fatores outros contramarcaram minha vida. Sou mais doceira e cozinheira do que escritora, sendo a culinária mais nobre de todas as artes, objetiva, concreta, jamais abstrata, a que está ligada à vida e à saúde humana. Nunca recebi estímulos familiares para ser literata. Sempre houve na família, se não uma hostilidade, pelo menos uma reserva determinada. A essa minha tendência inata, talvez por tudo isso e muito mais, sinta dentro de mim, no fundo dos meus reservatórios secretos, um vago desejo de analfabetismo. Sobrevivi, me recompondo aos bocados, à dura compreensão dos rígidos preconceitos do passado. Preconceitos de classe, preconceitos de cor, de família, preconceitos econômicos, férreos preconceitos sociais. A escola da vida me suplementou as deficiências da escola primária que outras o destino não me deu. Foi assim que eu cheguei a este livro, sem referências mencionar. Nenhum primeiro prêmio, nenhum segundo lugar, nem menção honrosa, nenhuma láurea. Apenas a autenticidade da minha poesia arrancada aos pedaços do fundo da minha sensibilidade. E este anseio. Procuro superar todos os dias minha própria personalidade renovada, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. Luta, a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. Quem sentirá a vida destas páginas? Gerações que hão de vir, gerações que hão de vir e gerações que vão nascer. Então, ela se projeta para além do tempo. Ela sabe que ela atravessou os tempos e ela continuará atravessando, porque a gente está aqui falando sobre ela 40 anos depois. Então, acho que é isso, né?
Sigamos, né, Joaquim? Devolvo a você a palavra, meu amigo. Obrigado, Dione. Maravilhosas suas palavras. Antes de passar aí para questões, eu identifiquei aqui, gostaria de agradecer e registrar a presença do poeta Celso de Alencar. Obrigado, Celso, pela sua presença. Também identifiquei a presença do poeta Antônio Floriano, lá de Santa Catarina. Um abraço, Floriano, obrigado pela presença. De Belo Horizonte, identifiquei a presença da poeta Glac Coura. Obrigado, Glac, um beijo, obrigado pela presença. E também identifiquei a presença da Marilene Garcia, nossa amiga poeta Marilene. Um abraço, Marilene, obrigado pela presença. Se não identifiquei mais alguém, foi por falta de incapacidade de observação. Me desculpem, tá? Ô Ricardo, eu te pediria uma ajuda. O meu computador acabou caindo, perdendo a internet, eu vim para o celular e não estou conseguindo aqui acompanhar o chat. Você verifica se tem alguma pergunta aí, Ricardo, por favor? Vamos lá. Tem agradecimentos. Deixa eu ver. Bom ouvi-las. Tem aqui uma pergunta do Celso. Celso, pode fazer ao vivo, Celso? Eu vi aqui, deixa eu localizar. Abre a câmera aí, Celso, faça a pergunta. O microfone, né? É o microfone e a câmera. Aí, quem? E eu localizei aqui a pergunta dele. Ele... Não, a pergunta que eu fiz é se Goiás está sabendo desse evento. Deste de hoje, Celso? Exatamente. Pois é, espero que algum deles tenha consciência, mas eu faço questão depois de mandar o link para alguns dos escritores com quem eu tenha contato. Eu mantenho muito pouco contato hoje. Naquela época, eu tive um contato muito estreito. Eu tive a honra de ser convidada pela Assembleia Legislativa de Goiás para ser homenageada por ter lançado o nome da Cora. E, naquela época, a UBED lá me recebeu muito carinhosamente e tal. Mas eu confesso que eu perdi um pouco o contato com a maioria deles. Eu tenho contato com os 2 ou 3 e não me ocorreu, você tem razão, não me ocorreu de marcá-los, viu? Mas a gente dá um jeito. Nós fizemos contato com a família, inclusive entrevistamos a Vicenza. E sim, há uma entrevista dela depois aí no nosso canal. Vocês podem acompanhar. Sim. Eu vi a entrevista bruta que vocês me mandaram e realmente é muito útil para a compreensão também da Cora, esse depoimento da Vicência. Dione. Oi, Pedro. Só queria lembrar, Dione, que São Paulo, que é a capital, tem uma instituição com aproximadamente 300 poetas cordelistas. Claro que não são de São Paulo. Não são. Mas o Nordeste é aqui, meu caro. Quero fazer uma observação. Tem um amigo, o Carlos Solera, que hoje também é escritor, está em Urupema, está nos acompanhando, e ele tem muitos amigos em Goiás, e hoje de tarde ele me falou que estava lá se comunicando com os amigos, com os colegas dele lá de Goiás. Então, acho que com certeza devemos ter alguém de lá que tem conhecimento desse encontro. E quero aproveitar o ensejo também para dizer o quão rico as palavras da Dalila, da Dione, a quem eu tenho um prazer imenso, uma honra de vocês compartilharem a amizade de vocês comigo. O brilhantismo desta semana,
da Universidade Aberta, que o Ricardo, com todo o empenho, com toda a tarimba, com toda a dedicação, segurou a peteca de todas as inovações tecnológicas e nos proporcionou esse encontro muito legal. Ao professor Joaquim, com quem eu compartilho, enfim, essas atividades já por um bom tempo, com o Ricardo, com a universidade de modo geral. Tenho um orgulho muito grande de ser USCs também, muito legal. E os meus amigos ao redor, não é? O Celso, a Glac, a Marilena, o Floriano, com quem a gente que atenderam o convite que a gente fez e estiveram conosco essa noite. E o Carlos Solera me parece que está levantando a mão, talvez ele queira falar alguma coisa. Solera levantou a mão, por favor, Solera, manifeste aí, um prazer tê-lo aqui conosco. Está ouvindo? Estamos. Estão ouvindo? Tá bom. Sim. Um abraço grande ao meu amigo Pedro, a todos os demais, o Pedro já amigo de muitos anos. Eu gostaria de colocar uma coisa apenas assim. Eu fui amigo de Cora Coralina. Pude conviver com... Eu sou nascido em Taubaté, no interior de São Paulo, e fui trabalhar em Goiânia como odontopediatra nos anos 69, 70. Fui para ficar uns 2, 3 anos. E acabei me apaixonando por Goiás e ficando em Goiás, estendendo meu caminho por Goiás, por bons anos, 16 anos. Em 76 para 77, eu fui a Goiás Velho e pude conhecer Cora Coralina num encontro que tivemos e encantou-me a figura de Cora Coralina, a sua pureza. Eu era muito novo, tinha 30 anos, um pouco menos, e Cora Coralina falou assim para mim: o senhor só vai gostar de Goiás Velho. O senhor está vendo aquele morro? Apontou. Goiás Velho é uma bacia em volta, cercada por morros. Ela virou e falou assim: o senhor está vendo aqueles morros? O senhor tem que ir lá e conhecer aquela Serra Dourada. O senhor vai encontrar várias cores, tonalidades de terra dentro de uma mesma serra. Serra Dourada tem mais de 20 cores diferentes de terra no seu contexto. Foi a primeira vez. Uma outra vez eu volto, ela já estava na velha Casa da Ponte, a casinha dela na beira da ponte do rio. Aí, quando chegamos lá, tinha falecido naquele dia uma freira que dirigia um programa assistencial, e a gente, cheguei com um filho pequeno, tudo mais, quisemos fazer uma referência e falei, coitada da senhora, tal, o nome da freira, não recordo agora. Ela falou, não, o senhor está errada, não tem nada de coitada. Ela deixou um grande trabalho, aí ela me deu uma lição de como deveria entender a passagem daquela freira. Essa madre ficou aos 30, 40 anos em Goiás, enfim. E foi isso, né? Então, aí, quando ela me via, como eu era novo, ela me chamava de doutorzinho. O doutorzinho, né? E aquilo foi uma coisa. Temos livros autografados. Eu levei um filho quando eu tinha 3 anos. Ela falou assim, olha, aprenda a ouvir a natureza, a ouvir o campo, a ouvir a vida da natureza. Aí ela contou-nos como ela fez, para mim, um dos melhores, que mais me toca, chama Oração do Milho. A Oração do Milho. É lindo, é lindo. Ela ia para o campo ao final da tarde e na madrugada para escutar o salto do milho. Conforme o milho crescia, ela chamava de salto do milho. E aí ela fez assim.
Então, a Cora falar de Cora é reenergizar. Muito obrigado pela participação. Muito Parabéns pelas palestras, por tudo, amigo Pedro, professor Joaquim, todos os demais, que possamos estar felizes numa noite falando de coisas tão boas como Cora Coralina. Obrigado, Amílio Sorella, pela presença e pela fala. Um prazer ouvi-lo. Grande abraço. Gente, tem mais alguma observação? Alguém mais alguma participação? Dalila? Bem rapidinho, eu acho que o nosso amigo Carlos colocou aí duas características muito fortes da Cora, que em 2 encontros deu para perceber. O fascínio que ela tinha pela natureza, que nasceu exatamente no tempo que ela morou nessa cidade do interior e que ela praticou a agricultura. A Oração ao Milho é o poema mais conhecido dela, o mais recitado, mais presente em todos os pôsteres, enfim. A Oração do Milho, e são 2 poemas sobre o milho, e que são realmente os mais conhecidos. Mas quando a Dione falava, e agora quando o Carlos falou dela dizer que ele estava errado, não, senhor, não é coitada, não. Então, isso era muito dela, ela era muito sincera quando ela dialogava com alguém, né? E eu estava me imaginando a Cora ouvindo você analisá-la através dos arquétipos de Jung, né? O que ela diria, né? Contestadora como é, certamente em algum momento ela não ia concordar ou ia ter uma posição dela. É muito curioso isso, porque eu lembrei que a Cora, quando falaram para ela, o que é que você achou da carta do Drummond? Ele falou, maravilhosa, realmente foi a coisa que eu mais precisava na vida para me projetar e tal. Só que tem uma coisa, o Drummond está errado. Ela disse, quem diz que Cora Coralina é marinho? Porque ele fala da coisa marinha, né? E ela falou assim, não, senhora, Coralina é a cor vermelha. E um coração vermelho. Minha única intenção era não ter xará naquela cidade. Santana é a padroeira de Goiás. E naqueles tempos religiosos, muitas moças tinham o nome de Ana. E eu não queria que os meus escritos fossem atribuídos a alguma Ana goiana mais bonita do que eu. Então, eu escolhi Cora Coralina, que é coração vermelho. Então, ela contestou o próprio Drummond. Foi muito legal, mas não tem nada de marinho nessa intenção de escolha do pseudônimo, né? E se Joaquim me permitir, né, eu vou só pegar esse gancho, porque uma coisa curiosa é que ela criou esse nome aos 14 anos, quando começou a escrever. Exatamente. Então, ela faz exatamente essa separação. Eu não quero Aninha, porque Aninha é aquela menina das pernas mole e tal, né? Então, eu sou Cora Coralina, uma pessoa cheia de coração. Então, ela bota o feminino, né, completamente, ela nasce de novo ali, né? Então, ela constrói a identidade, que, em geral, a identidade é construída no fim da adolescência, né? Mas ela faz isso aos 14 anos, ela antecipa tudo. É incrível. Ok, meus amigos e amigas, eu acho que nós já estamos encaminhando para a finalização, mas eu pergunto se tem mais alguma manifestação. Eu estou vendo aqui que o Celso quer falar e o Solera também levantou a mão de novo. Celso, quer falar? Bom, é só, na verdade, parabenizar a universidade, a UIDEA, ao SESC, não é? E você, Joaquim, Pedro, por esse belíssimo encontro. Uhum. Foi um momento assim de grande aprendizado, tanto na palestra da Dalila quanto da Dione. Foi um momento assim, muito feliz e que possamos ter mais atividades como essa, Pedro, Joaquim.
Muito obrigado pelo encontro e parabéns para vocês todos, viu? Muito obrigado. Obrigada. Meus queridos, muito obrigado a Dalila, muito obrigado a Dione, muito obrigado a todos que nos acompanham até aqui. E como nós estamos mirando os objetivos da ONU de 2030, e onde a Terra pede mais cuidar, o ambiente pede mais vida, mais justiça, mais liberdade, mais coragem de todos nós, mais honestidade, né? Nós vivemos momentos que não são fáceis, mas não podemos perder a esperança. Vamos virar na Cora para que, às vezes, nos ajudar a chegar em 2030 com um mundo mais bonito, mais alegre, mais justo, mais humano, né? E eu vou encerrar com a oferta de Aninha aos moços que somos todos nós. Vamos adiante. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, creio na superação dos erros, creio na superação dos erros, creio na superação dos erros e angústias do presente. Vamos superar a angústia do presente. Acredito nos moços, vocês, moços da nossa universidade, do ABC, do Brasil, que nos acompanham. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência. Creio nos milagres da ciência. Creio nos milagres da ciência. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia, futuro dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes, acreditar do que duvidar. Vamos para diante, sigamos. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Fredo. Obrigado, Sesc. Obrigado, Dalila. Obrigado, Dione. Obrigado, Celso. Obrigado a todos que nos acompanharam. Um beijo. Obrigado. Muito bom, Júlio. Muito bom. Obrigado a todos também. Muito bom.